Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato demitido do comando técnico do Flamengo. A decisão foi acertada? Eu quero saber de vocês isso. E agora, quem vem? Quem assume o Mengão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, era uma consequência natural dentro do nosso futebol de qual técnico perdesse a Libertadores da América, uma pressão enorme seria instalada. No caso do Renato Gaúcho, ele já estava se inviabilizando há algum tempo, muitas críticas da imprensa especializada que acompanha mais o Flamengo, dos próprios torcedores. Teve o jogo contra o Grêmio, que o torcedor não engoliu, está vencendo por 2-0, deixar empatar com um jogador a mais, mesmo que ainda tivesse alguns argumentos justificáveis pensando na decisão da Libertadores, ele não comemorar os gols do Flamengo, né, pela identificação que ele tem com o Grêmio, isso realmente pegou muito mal pro torcedor, o torcedor ficou muito bravo com o Renato, entre outras escolhas, entre outros modelos táticos que ele adotava, apesar, vejam só, de deixar o clube com quase 73% de aproveitamento, embora sem nenhum título conquistado. E isso pesa muito no Flamengo hoje, né? O Flamengo hoje tem uma exigência muito grande, vejam só que mesmo vencendo, você não tem vida fácil. O Rogério Ceni, que tão contestado era, mesmo assim venceu Carioca, Supercopa e Brasileirão, foi demitido na calada da noite, às 3 da manhã, no meio do campeonato, para trazer o que já se imaginava o Renato Gaúcho, que tinha um sonho de treinar o Flamengo e tudo mais. Eu não vou aqui passar pano pro Renato, acho que ele cometeu muitos deslizes, equívocos, não só no Flamengo, na reta final do trabalho dele no Grêmio também. O Renato não vem digamos assim, de uma trajetória recente interessante, ele realmente errou muito em escolhas e muitas vezes naquilo que ele diz. O Renato se tornou refém no Flamengo daquelas suas famosas e célebres frases de que com 200 milhões ele poderia fazer um time campeão. E não fez. De que o técnico do Flamengo deveria ser cobrado pelo time que ele tem nas mãos, uma seleção brasileira. E ele foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu a Libertadores e não foi campeão brasileiro. Então isso tudo, obviamente, nesse momento pesou contra ele. E o Renato, ele também acaba arcando com as consequências daquilo que ele diz, né? Isso é muito inevitável. O Renato tem esse jeito falastrão, de que quando a vitória vem, é bacana, todo mundo gosta, é um malandrão que dentro de um personagem que ele cria, e eu acho que tem muito do personagem. Acho que o Renato precisa, obviamente como todos nós, evoluir, amadurecer, no futebol em termos táticos, se atualizar, acho que isso é natural, mas ele gosta de criar esse personagem do malandro, do cara que não precisa estudar, de que ele joga futevôlei na praia em detrimento do estudo e que isso o faz campeão, que alguns precisam estudar e que ele não. Eu duvido que o Renato pense verdadeiramente isso, porque se ele pensa realmente, ele precisa aprender a lição, né? De que o estudo ele não pode ser algo pejorativo, de maneira alguma. Quanto mais você estuda, quanto mais você se atualiza, mais importante você valoriza a sua profissão, né? E o Renato ele vem de declarações, né, muitas vezes indevidas, né, mal colocadas e tudo mais, e queria muito treinar o Flamengo. Fez uma força para treinar o Flamengo e se despediu sem nenhum título, como eu disse. Agora, o que tá pegando para mim nesse momento é que existe existe um conceito muito definitivo, como a gente faz normalmente, não só no futebol, na vida, né, mas estamos falando aqui de futebol, em que a gente determina muito que os personagens da bola, eles são isso ou aquilo. E o Renato Gaúcho, há muito pouco tempo, ele foi alçado ao cargo, ao status de o sucessor natural do Tite na seleção, pelo trabalho desenvolvido no Grêmio. Foram 5 anos de altos e baixos, obviamente, de uma reta final complicada, com escolhas, indicação de jogadores inadequados, de uma condução equivocada, de um sistema tático que já não desenvolvia e tudo mais, mas tem um começo muito bom. De 16, 17, 18, em que o Grêmio ali foi multicampeão, e não só com resultados, tá, gente? O Renato desenvolvia no Grêmio um futebol muito interessante. É que as pessoas têm memória curta, mas o Grêmio jogava um futebol vistoso. Um futebol de aproximação, de troca de passes, de ultrapassagem, de pontas que funcionavam. O Grêmio, ninguém ganha tudo isso à toa, gente. E ele conseguiu
fazer um time que jogava um futebol bacana, um futebol de bola no chão, muito por conta das características dos atletas que ele tinha, mas ele conseguiu fazer um jeito de jogar bonito e ainda assim com resultado. Depois não se sustentou. Os jogadores saíram, houve desgaste, natural, natural. Mas não é nenhuma coisa nem outra. São as duas. Tem os méritos, as virtudes e os problemas. É natural, um trabalho de 5 anos, gente. E quando o Renato fez esse trabalho no Grêmio, ele era muito cotado, inclusive durante o trabalho do Tite. Muita gente queria ver o Tite longe da seleção, apesar dos números expressivos, mas não, o Tite, não sei o quê, as convocações, o jeito burocrático da seleção, nós precisamos do Renato Gaúcho lá. E muitos desses, acho que não todos, né, mas há uma intersecção aí, muitos desses hoje estão tratando como se o Renato fosse o pior técnico da história do futebol. Como se ele fosse uma fraude, como se ele fosse uma enganação. Nenhuma coisa nem outra, gente. O Flamengo tem um contexto muito difícil, muito difícil. O Abel Braga não conseguiu e depois fez um trabalho brilhante no Inter. O Domenech Torrent, aí realmente talvez um erro da diretoria, porque nunca tinha sido técnico, né? Então não conseguiu também. O Rogério Ceni, mesmo conseguindo, mesmo sendo campeão, foi fritado, porque não basta você vencer no Flamengo. Vencer é o mínimo. Você tem que vencer e dar espetáculo. O único cara que conseguiu isso foi o Jorge Jesus, num curto espaço de tempo. Não sabemos se ele conseguiria manter esse nível também. Mas não interessa. A história do Jorge Jesus está contada. E a herança, ela deixa um problemaço para quem assume na sequência. E olha que o Renato chegou bem, hein? Porque o Renato é muito, vou usar uma palavra que ele gosta, esperto. Ele apostou na memória tática desses jogadores enquanto ele esteve todo mundo, ou boa parte deles. Também é verdade que ele ficou bastante tempo desfalcado. O Rogério também enfrentou esse problema. Ele não pôde contar muitas vezes com seus principais jogadores, mas quando ele teve eles nas mãos, ele apostou nessa memória tática que eles tinham, dando liberdade, e o que o Flamengo tem de melhor são as suas individualidades, e empilhou goleadas, inclusive na Libertadores. Fez uma campanha muito boa no começo. E aí depois acabou perdendo uns jogos assim, tipo, né, 4-0 pro Inter, o próprio 1-0 pro Grêmio. E aí vem a eliminação na Copa do Brasil pro Atlético Paranaense. Claro que isso foi pesando. Ali ele inclusive pede demissão e a diretoria não aceita. Por quê? Porque tem a Libertadores, tinha a Libertadores, né? E eu ouso a dizer que se ele vencesse a Libertadores, ao contrário do que muitos diziam, que ele ganhando ou vencendo sairia, eu acho que não, porque tem um Mundial de Clubes agora em fevereiro, né? No mínimo ele ficaria até fevereiro para comandar o time no Mundial. É que perdeu e realmente... e eu não discuto a demissão, tá, gente? Eu acho que a demissão ela é legítima porque o clube tem essa prerrogativa, inclusive o contrato dele terminava no dia 31 de dezembro, então na verdade ele só não foi renovado. E a análise interna dentro de treinamentos, trabalho do dia a dia, perspectiva para a próxima temporada, isso a diretoria de futebol tem que fazer mesmo. E se chegaram à conclusão de que o Renato não seria a melhor escolha, a melhor opção para comandar esse time na temporada que vem, ok, tudo bem encerrar o trabalho. O meu questionamento é outro. É a forma como a gente encara as coisas. Como a gente exalta o Renato como um técnico vanguardista, amigo dos boleiros, bruxo dos jogadores, e que isso faz falta na seleção. E agora determina o cara como uma fraude, como uma enganação, como uma porcaria, como muitos estão fazendo. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente pode olhar de outra forma. Acho que há um equilíbrio nessa análise, até pelo contexto do Flamengo, que tem essa exigência absurda de que todo treinador que assumir, ele vai ter que vencer e jogar bem, e jogar bonito, e dar espetáculo, e amassar os adversários. Senão não serve. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas se vocês lembrarem, o próprio Abel Ferreira foi fritado ao longo da temporada. Foi fritado. E se ele perdesse, tudo isso vinha à tona. É que ele ganhou. Ganhou com méritos. O Palmeiras ganhou com méritos do grande time do Flamengo. O Flamengo perdeu na bola para o grande time do Palmeiras. Mas a gente não consegue ter uma análise, talvez até um pouco óbvia, né? A gente tem que encontrar culpados, determinar vilões e dizer que realmente esse aqui agora não presta. E eu vou repetir para não ficar algo assim, digamos, entre nuvens, embaçado,
O Renato se inviabilizou muitas vezes, por comportamentos, por escolhas, por modelo tático, e acho legítima a demissão, não discuto ela. O que eu discuto é você acabar, como muitos estão fazendo, com a carreira de um técnico que ontem era promissor, era um dos melhores, se não o melhor do Brasil, era a solução para a seleção brasileira, era o cara do futebol brasileiro, e hoje simplesmente não presta. Então, assim, eu acho que o Renato cavou um pouco essa sua saída pelas coisas que ele diz, pelas coisas que ele disse, né, pelas atitudes dele. Então, cada um, né, é bem grandinho e arca com as suas consequências, mas eu temo pelo sucessor. Se fala no Marcelo Gallardo, do River Plate, que está encerrando a temporada, né, e o seu contrato, e provavelmente não vai ficar depois de 7 anos. Um cara que ganha, sei lá, 2 a 3 milhões de reais por mês, mas se tem um time com orçamento para fazer isso é o Flamengo. E talvez um estrangeiro assim tenha um pouquinho menos de pressão para poder dar resultado e o futebol que todos querem. No Carlos Carvalhal, outro português, no Vilas Boas, enfim. São nomes especulados, mas obviamente agora o Flamengo vai ter tempo, já que o Maurício Souza, o auxiliar, vai comandar o time aí nos 4 jogos restantes. O Flamengo tem um jogo a menos, né? Nessa reta final de Campeonato Brasileiro, que vai dar tempo também para o clube se reestruturar e pensar em 2022. E o Renato Gaúcho está no mercado. Alguém aceita? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!